Você já ouviu falar de lendas urbanas que parecem apenas histórias? E se eu te disser que algumas dessas lendas são mais reais do que imaginamos? Hoje, vamos mergulhar em uma dessas histórias. Algo que parece impossível de acontecer, mas que deixou marcas profundas em quem ousou testemunhar. Prepare-se, porque essa história vai te fazer pensar duas vezes antes de olhar para um espelho novamente. Há décadas, uma lenda urbana circula em várias cidades do Brasil. Dizem que se você encarar um espelho por tempo suficiente, poderá ver algo que não deveria. Alguns chamam isso de o homem do espelho. Ele é descrito como uma figura alta, com um rosto distorcido, quase irreconhecível, como se estivesse sendo esticado ou deformado pelo vidro. A lenda conta que ele aparece quando alguém está sozinho em casa, especialmente à noite, olhando fixamente no espelho por mais de 30 segundos. E se você o vir, nunca mais será o mesmo. O que poucas pessoas sabem é que essa lenda urbana não é apenas uma história para assustar. Há relatos reais de pessoas que afirmam ter visto o homem do espelho e tiveram suas vidas completamente destruídas depois disso. Júlia era uma jovem de 24 anos, estudante universitária, que nunca acreditou nessas histórias. Durante uma festa com amigos, alguém mencionou a lenda e, claro, todos começaram a rir. "Ah, Júlia, por que você não testa a lenda? Vai lá e prova que é tudo bobagem." Desafiada a testar a lenda, Júlia foi até o banheiro sozinha, determinada a provar que tudo aquilo era uma bobagem. Ela entrou no banheiro, trancou a porta e ficou de frente para o espelho. "Eu não tenho medo de você." No início, ela riu. Olhou para o reflexo e repetiu em voz alta: "Eu não tenho medo de você." Mas conforme os segundos passavam, algo começou a mudar. O reflexo dela ficou borrado, como se o espelho estivesse embaçando de dentro para fora. Então, ela viu uma sombra atrás dela, alta, com um rosto distorcido e olhos fundos, sem vida. O coração de Júlia disparou, mas quando ela se virou, não havia ninguém ali. Tremendo, ela voltou a olhar para o espelho. O homem estava lá, parado, olhando diretamente para ela, e seus lábios finos e ressecados se moveram, formando palavras que ela não conseguiu entender. O terror tomou conta dela. Júlia saiu correndo do banheiro, mas nunca mais foi a mesma. Depois daquela noite, Júlia começou a notar algo estranho em todos os espelhos da casa. Pequenos movimentos que pareciam acontecer apenas no canto de seu olho. "Às vezes, eu juro que vejo o homem do espelho me observando, sempre à distância, no reflexo da janela ou da televisão desligada." Ninguém acreditava nela. Seus amigos diziam que era apenas paranoia. Certa manhã, enquanto me preparava para sair, meu reflexo parou de imitar meus movimentos. Enquanto eu penteava o cabelo, meu reflexo ficou completamente imóvel, com os olhos fixos em mim. Júlia paralisou de medo. Lentamente, o reflexo sorriu. Um sorriso torto e cruel que ela jamais esqueceria. A figura distorcida de um homem apareceu ao lado do reflexo dela, estendendo a mão, como se quisesse atravessar o vidro e puxá-la para dentro. Dias depois, meus pais me encontraram sentada no chão do meu quarto, com todos os espelhos quebrados ao meu redor. Eu não falava mais. Meus olhos estavam vazios, como se minha alma tivesse sido arrancada. Essa história é um dos muitos relatos sobre o homem do espelho. O fenômeno foi documentado em várias cidades, com pessoas relatando experiências semelhantes. Rostos que aparecem nos espelhos, movimentos que não deveriam existir, reflexos que ganham vida própria. Ninguém sabe ao certo quem ou o que é o homem do espelho, mas aqueles que o veem carregam um medo que nunca os abandona. Por isso, se você se pegar encarando o espelho por muito tempo, cuidado. Talvez ele esteja lá, observando, esperando o momento certo para mostrar seu verdadeiro rosto. E quando ele o fizer,
não há volta. Após o incidente, os dias de Júlia se transformaram em um verdadeiro pesadelo. Ela começou a evitar espelhos a todo custo. Cobriu todos os que havia em sua casa e até parou de sair à noite com medo de se deparar com seu próprio reflexo em vitrines ou janelas. Porém, sua paranoia não impediu que as visões continuassem. Uma noite, enquanto tentava dormir, Júlia ouviu um leve barulho vindo do banheiro. Parecia o som de um vidro estalando. Seu coração disparou. Ela sabia que havia algo no espelho. Contra a vontade, levantou-se da cama, movida por um impulso inexplicável. Ao entrar no banheiro, a luz estava fraca, tremendo como se estivesse prestes a apagar. O espelho que ela havia coberto estava agora completamente exposto. As toalhas que o escondiam estavam no chão, como se tivessem sido arrancadas. No reflexo, não era apenas Júlia que estava parada ali. Ao fundo, a figura disforme do homem do espelho parecia mais nítida, mais real. Seus olhos, profundos e vazios, a encaravam com uma intensidade perturbadora. Ele sorriu novamente, o mesmo sorriso torto que parecia se esticar além do limite humano. Júlia tentou se mover, mas estava presa. Seu corpo não respondia. Foi então que ele começou a sair do espelho. A superfície do vidro ondulava como água enquanto a figura distorcida atravessava para o mundo real. O terror a dominou completamente, mas ela não conseguia gritar. Quando a mão disforme tocou o chão do banheiro, uma sensação de frio extremo invadiu o ambiente. Júlia sabia que não havia mais volta. Ela estava presa em seu próprio pesadelo. O homem do espelho agora estava fora, e ninguém sabia até onde ele poderia ir. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram o apartamento de Júlia completamente destruído. Os espelhos estavam quebrados em todos os cômodos, mas não havia sinal dela. A única coisa que restou foi um espelho no banheiro, intacto, com uma mensagem escrita na superfície em letras trêmulas. Ele está aqui. Após o desaparecimento de Júlia, a história tomou proporções inimagináveis. O prédio em que ela vivia ficou conhecido como amaldiçoado, e ninguém mais queria morar ali. Muitos vizinhos se mudaram, e os poucos que ficaram relatavam ouvir barulhos estranhos, como sussurros e estalos de vidro, principalmente à noite. As lendas urbanas começaram a circular na cidade, e algumas pessoas afirmavam ter visto a figura distorcida do homem do espelho em reflexos de vitrines ou janelas de carros ao passar pela frente do prédio. Semanas depois, um grupo de adolescentes, atraídos pela curiosidade e pelo desejo de desafiar o medo, decidiram investigar o apartamento abandonado de Júlia. Eles chegaram à noite, carregando apenas lanternas e celulares. As portas do prédio estavam trancadas, mas uma janela do térreo tinha sido quebrada e permitia a entrada. O apartamento de Júlia estava do jeito que havia sido deixado. Os espelhos continuavam quebrados, e o ambiente era frio e sinistro. As paredes pareciam ecoar memórias de algo sombrio que havia acontecido ali. No banheiro, no entanto, o espelho estava intacto, com a mensagem "Ele está aqui", ainda marcada na superfície. Um dos adolescentes, Marcos, se aproximou do espelho e, desafiando os conselhos dos amigos, tocou na superfície fria. No momento em que seus dedos tocaram o vidro, o reflexo no espelho se distorceu de forma perturbadora. O rosto de Marcos começou a se modificar, assumindo um sorriso que não pertencia a ele. Seus olhos ficaram vazios, negros como a noite. O restante do grupo, paralisado pelo medo, assistiu impotente enquanto Marcos parecia ser puxado para dentro do espelho, sua figura desaparecendo no vidro ondulante. Desesperados, os amigos tentaram fugir, mas a porta do apartamento estava trancada por dentro. Gritos ecoaram pelos corredores vazios do prédio, enquanto a presença do homem do espelho parecia crescer, envolvendo todo o ambiente em uma sensação de terror indescritível. Eles estavam presos,
e cada reflexo nas janelas ou em pequenos cacos de vidro quebrado mostrava não apenas o que estava diante deles, mas também a figura distorcida que se movia nas sombras, se aproximando cada vez mais. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio novamente. O grupo de adolescentes jamais foi encontrado. O espelho, agora rachado, continha uma nova mensagem: eles são meus. Se essa história fez você sentir o coração disparar e o medo tomar conta, imagine o que mais temos guardado para você. Deixe seu comentário sobre o que achou, curta o vídeo e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa história. E não se esqueça, aqui do lado tem 2 opções de histórias ainda mais assustadoras para você continuar. Escolha uma e nos encontramos no próximo susto.